Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem, né? Hoje vamos falar sobre amostragem de solo. Nossa, né? O que é isso, né? Muito novo para mim. Bem, para aqueles que não me conhecem, sou o professor José Neto, da disciplina de Solo e Sistemas Agroecológicos, do curso de Agricultor Orgânico, e hoje vamos falar sobre amostragem de solo. Bem, pessoal, a amostragem de solo nada mais é que o próprio nome diz, né? É você coletar uma amostra do solo para identificar com a quantidade macronutriente que tem no solo. Isso só é possível em laboratório. Então, a não ser que você tenha um laboratório em casa com mega estruturas, né, reagentes, equipamentos para você fazer, mas é, uma grande maioria das pessoas coleta as amostras, né, e manda para um laboratório credenciado. A gente vai ver como é que funciona isso, tá bom? Mas qual que é a importância, pessoal, da amostragem de solo, né? Por que tem que fazer? Pessoal, sendo sincero e sinceramente, é a única maneira de descobrir de forma confiável o que está presente no solo, em termos de nutrientes. Em cima destes dados, né, é que devemos calcular o que será disponibilizado no cultivo para as culturas. O que isso significa? Para você ter uma confiabilidade, né, do que você tem no solo, de macro, de nutriente, é só com a análise do solo. E isso é muito importante, porque a gente viu na lei do mínimo, né? Que o macro micronutriente que tiver em menor quantidade, ele vai ser o fator determinante para o sucesso da cultura, né? Que a gente lembra daquele barril que está vazando, né? Então, nós sabemos o que tem no solo, a gente sabe o que tem que colocar na quantidade certa, né? Pela fonte que a gente vai utilizar, enfim, a gente já falou muito sobre isso, né? Mas cada cultura, ela tem um consumo X, né, de um determinado nutriente mais que em outra cultura. Por exemplo, a melancia precisa mais de fósforo do que demais culturas. Né? Mas por quê, professor? Ah, um exemplo, né, hipotético, né? Mas porque a falta de fósforo faz com que as melancias não fiquem tão doces, né? O sabor dela não fique tão doce, né? O zinco no milho é muito importante porque aumenta a produtividade, né? O boro em solanáceas evita o abortamento floral e assim por diante, entendeu? Então cada um deles tem uma importância diferente, né, em cada cultura. Então por isso que é importante saber, tá? Imagine você plantando uma lavoura gigante de pimenta, né, e não tem boro, né, no solo, e você não coloca, então a sua produção vai cair assim drasticamente por falta de um micronutriente, que às vezes uma análise só poderia identificar a sua deficiência, entendeu? Por isso a importância. Então, assim, para o sucesso da análise de solo, pessoal, deve ser feita uma excelente amostragem de solo, né? Uma amostragem é você coletar bem, né, e de forma representativa da área. Dentro das análises de solos, né, a gente tem os erros, né? O erro, o que é o erro? Não é que tá errado, assim, né? Também, né, você coletar errado, mas o erro está na precisão de que você está fazendo. 90% dos erros de amostragem de solo está na coleta da amostra, né? Então, quando é feita a análise do solo, 90% do erro está numa coletagem, amostragem errada, né? E apenas 10% está no laboratório, né? Às vezes o laboratório errou, no reagente, não identificou corretamente, né? Então, como que a gente evita esse erro? Fazendo uma amostragem correta, né? E escolhendo sempre laboratórios credenciados, né, que têm sua identidade técnica comprovada. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, vai, professor, então o segredo não está em interpretar a análise, está em fazer a amostragem. São duas coisas totalmente diferentes, pessoal. Eu havia falado para vocês que uma coisa é a amostragem de solo, outra coisa é a interpretação da análise de solo, né? Você recebe a análise, tudo vai interpretar. A gente não vai entrar nessa questão de interpretação de análise de solo, não porque a gente não consegue, você não consegue, tudo mais. Consegue sim, pessoal. Só que é uma coisa muito mais focada, foge totalmente do nosso tema. Mas por que a gente está vendo a amostragem de solo? Porque é uma coisa que todo mundo tem que fazer, vocês devem fazer, né? E na hora de analisar, ter acompanhamento técnico de um agrônomo, de um técnico pecuário, de um técnico de cultura, né?
que é mais especializado, vai acompanhar ali a lavoura, né? Não adianta nada falar para vocês que como fazer a amostragem de solo, né? Sendo que depois você vai ter que interpretar, interpretar uma análise de solo, sendo que depois você vai ter que fazer cálculo de quantidade de fertilizante. Então, assim, é muito mais focado na profissão, né? Agrônomo, mais focado na profissão técnico-pecuária. Mas isso aqui é muito importante, porque você vai saber, né, o que delimita isso, qual que é o sucesso disso tudo, tá bom? Mas, para aqueles que quiserem ter alguma dúvida sobre esse assunto, né, pode me mandar, conversa, professor, fiz uma análise solo aqui, eu estou com dúvida, pode, pessoal, pode mandar, eu ajudo vocês e tal, né? Mas isso aí é só para vocês entenderem, tá bom? Vocês, professor, o que é esse fósforo aqui, o que é esse cálcio aqui, eu ajudo, tá? Mas a interpretação, não vou entrar nesse mérito, tá? Porque é muito complexo, né? Complexo que eu falo assim, é muito trabalhoso, tem muito detalhe, muita nuance, né? E vamos deixar isso para profissionais, tá certo? Bem, quais são as vantagens da análise de solo? Primeiro, sucesso, pessoal. Sucesso. Sucesso da análise de solo. Você aumenta a produtividade e a qualidade dos produtos cultivados. O que isso significa? Um solo bem nutrido quer dizer que você tem uma planta bem nutrida, com a qualidade, né, dos produtos, um tomate bonito, uma batata bonita, um milho bonito, né, bem viçoso, tudo mais. Bem, diminui os custos com o uso de fontes minerais na adubação de forma desnecessária. Vou corrigir aqui, tá? Força, não é de forma desnecessária, fornecendo a quantia demandada. O que isso significa? Pessoal, às vezes a gente vai seguir assim, não, joga 10 kg de esterco lá que resolve, né? Às vezes você precisa só de 3, né? Mas isso só na área de solo vai te mostrar, né? Vou usar, joga 1000 kg de nitrogênio ali e tá tudo certo, porque aí vai chegar, tá bonito, viçoso o negócio, né? Mas às vezes com 500 kg você resolveria. Então você tem um uso excessivo de nutrientes que encarece o custo de produção. Então isso aí, né, acaba pesando na hora de você ter lucro ou não. Vou até contar uma historinha para vocês entenderem. É uma história hipotética, né, que a gente sempre conta para nossos alunos para entender. Tinha 2 vizinhos, né? Aí um deles passando assim, né, viu a soja do vizinho, né? Os dois são produtores de soja, viu a soja do vizinho verde, bonita, sabe, cheio de folha, aquele negócio assim, gigante, né? Aí o outro vizinho, o dono dessa lavoura, perguntou pro outro assim, sua soja tá assim, né? Cheia de folhas, bonita, assim, verde, viçosa. Não tá não. O que você usou? Não, joguei. O patrão mandou jogar lá tanto de adubo, joguei 2 vezes mais. Aí eu falei, mas você fez pra quê? Não, porque esse trem meio é trem bonito, né? Aí ele passou um tempo, né? O outro vizinho colheu a soja e tal. Aí esse vizinho da soja bonita foi na fazenda do outro, né? Ele foi lá vendo colhendo a soja pequenininha, né? Aí perguntou assim, rapaz, mas essa soja só tá feia, né? Aí ficou calado. E a sua tava bonita, colheu muito? Não, colhi não. Por quê? Falei, não, porque a minha tá colhendo muito, mas eu tô colhendo soja, não tô colhendo folha. Entendeu, pessoal? A história. Então, às vezes, é melhor você produzir com qualidade, uma quantidade certa, do que tentar produzir algo que você não está focado. Entendeu? Uma historinha só pra gente quebrar um pouco do clima, né? Então, assim, às vezes o barato sai mais barato ainda. Porque, assim, o custo da amostragem, fazer análise de solo, ele corresponde a cerca de 1 a 5% do custo total de produção, né? Cerca sim, pessoal, mas não deve variar muito de 1%, não. Mas o que eu falo 5% porque tem análises que são mais especializadas, de precisão, tá? Então um custo mais elevado. Mas eu acho que eu vejo, né, como um investimento isso aí tudo, tá bom? Em desvantagem, qual que é a desvantagem?
A desvantagem, eu coloquei uma desvantagem aqui, mas é em termos técnicos, né? Que você precisa ter alguém, né? Ou você, ou ter alguém que tenha um conhecimento de amostragem de solo. Porque se você não tiver alguém qualificado, você joga todo o seu trabalho por água abaixo, né? Desde retirar as amostras, fazer as amostras simples, fazer as amostras compostas, né? Identificar, misturar, armazenar, enfim. Se não tiver alguém que saiba fazer isso de forma correta, pessoal, você nem adianta fazer, entendeu? Porque, olha, pessoal, é cansativo fazer isso, né? Você está no salão quente, ainda falta 10 amostras simples. Não, faz mais 5 que dá certo. Bem, então não precisa fazer amostragem de solo, porque a amostragem de solo é para dar uma representatividade, né, da sua área e de como que ela está nutricionalmente falando, tá bom? Então, sempre que for fazer, sempre seja alguém especializado, especializado não, se for especializado é ótimo, mas tenha um conhecimento técnico sobre isso aí, tá? Não deixa alguém que não tenha conhecimento técnico, uma certa, como vou dizer, um certo treinamento, não fazer isso aí, tá? Não adianta, pessoal. A gente vai ver que perde-se tudo, tá? Então, assim, a gente viu a vantagem, que é, né, para que serve. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai fazer a amostragem de solo? Bem, pessoal, primeiro a gente tem que ter um plano de trabalho, um plano de ação. Você tem que identificar primeiro a sua área. Bem, minha área é essa. Dentro dessa área, ela tem várias diferenças, várias nuances, né? Tipo de solo, aqui por exemplo, aqui eu cultivei alface esse ano, o outro ali já foi melancia, outra queiroba, então enfim. Você tem que dividir essas áreas. Ou a gente fala talhão, né? Dividir os talhões. Professor, mas uma área tão pequena. Então, pessoal, aí que a gente tem que ter um pouco de clareza das coisas. Se você tem uma área só de 1 hectare e ela é bem divididinha, um pouco de pomar, um pouco de horta, não adianta você fazer uma análise de cada coisa ali, né? Mas se você tem uma área já de 5 hectares, né? Uma área maior, aí compensa você fazer uma análise bem detalhada, né? Que aí você já tem, não é uma coisa para sua subsistência mais, né? É uma coisa mais já produtiva. Eu estou falando isso de coração para vocês, pessoal, porque por exemplo, você tem um terreno na sua casa, você tem, né, um pé de manga, uma hortinha ali, você vai fazer uma análise só do pé de manga, uma análise, não vejo viabilidade, faz uma mais representativa da área total, né? Mas para uma área mais produtiva, pessoal, a gente tem que separar por cultura, por exemplo. No pomar você tem que tirar uma análise de solo, né? Onde tem plantas espontâneas, né? Que são plantas daninhas, né? Que estão ali em pousio, você tem que tirar outra. Em área de pastagem é outra, na horta é outra. Onde eu planto culturas anuais como milho, feijão, é outra análise, né? Então, assim, aí você tem que delimitar, né? Questão do relevo. Onde tem declive é no topo é outra, onde que está plano é outra análise, né? Eu vou mostrar as imagens para vocês entenderem certinho do que eu estou falando. Tipo de solo. O solo, aqui nessa área aqui é vermelho, mas lá pro fundo é amarela, professor, como é que eu faço? Bem, aqui você faz uma amostra, né? E lá embaixo você faz outra. Tá, mas esse solo aqui, professor, essa parte, esse latossolo vermelho aqui é 10 hectares, né? Só que a metade do ano passado eu usei calcário, a outra parte não. O que eu faço? Então, na parte que você fez calcário é uma análise, onde você não usou calcário é outra análise. Então, assim, tem essas questões. Sempre evitar, pessoal, ser perto de estrada, nunca tirar análise de solo perto de estrada, de cupizeiros, locais de depósito de fertilizantes, como onde você montou o calcário, por quê? Isso tudo pode contaminar a análise, né? Você pode ter solo de outra parte, pode estar ali, dar uma falsa impressão de que aquele solo às vezes tem falta ou excesso de nutriente, entendeu? Por exemplo, você colocou o calcário lá para distribuir na área, você vai lá e tira a análise de solo, lá o pH vai estar uns 9, né? Porque é rico em cálcio. Então isso contamina a amostra, entendeu? Então evitem isso, tá certo? Então aqui, essa imagem representativa mostra várias imagens, né?
para vocês verem. Essa área foi dividida em 4 áreas, sub-áreas, né? Então, na área 1 você tem um encoste, então você vê ali que tem um relevo mais de encoste e um relevo mais plano, então ali vai ser 2 análises, né? Na área 1 você tem uma área com calagem e outra área sem calagem, e uma área com mancha, né, de solo. Então ali com calagem vai ser uma amostra, né? Ali sem calagem outra amostra, onde tem uma mancha de solo seria outra, né? Aí você tem inclinação suave, entenderam? Então essas divisões aqui que eu mostrei para vocês tem que ser uma análise diferente, porque é um solo diferente, tá certo? E para cada esse solo você tem que ter uma leitura diferente de análise de solo, entendeu? Olha aqui, ó, você tem esse pomar aqui na imagem 4, 3, 2, né? Mas assim, eles estão em relevos diferentes, então cada um vai ter que ser uma amostra diferente. Na 5 você tem uma pastagem, no 1 você tem uma área de pousio, então cada uma delas é uma análise diferente, tá certo? Olha aqui essa imagem também representa muito bem isso, né? Diferentes tipos de cultura, né? Diferentes tipos de relevos, modo de solo, né? Diferentes tipos de cultivo. Então você sempre tem que diferenciar isso. E assim, pessoal, não é, por exemplo, você tem uma área de 1.000 hectares, um exemplo hipotético, né? Tudo milho. Então só vou tirar uma mais aplicativa, não. A cada 20 hectares você tem que ter pelo menos uma amostra composta, tá? Então não adianta você achar que o solo é homogêneo, o solo, o relevo é homogêneo, é uma cultura só essa cultura, eu vou tirar só uma massa só desses 1.000 hectares. Não, pessoal. A cada 20 hectares você tem que ter uma amostra composta, no mínimo, tá? Então, assim, dentro do limite de área de cada cultivo, de cada nuance, você tem que ter uma análise só diferente, tá certo? Bem, como que te monta as amostras, pessoal? É assim, após você separar, identificar cada área, você tem que tirar as amostras simples, né? Depois de você tirar as amostras simples, você tem que misturar elas num recipiente limpo, né? O que isso significa? Bem, eu tenho uma área aqui hipotética, né? 20 hectares, professor. Lá está o solo vermelho, nunca foi usado fertilizante, nunca foi cultivado nada, está aí abandonado, né? É um relevo normal, plano, tudo homogêneo. Então, assim, eu vou retirar o quê? Eu lembro que eu falei para vocês, até 20 hectares a gente tem que tirar 20 amostras simples, né? Então, vamos lá. Então, como que eu vou retirar? A melhor forma é zigue-zague, né? Que é o formato assim, né? Então, eu vou coletando essas amostras simples e colocando dentro de um balde. Retirando, colocando no balde. Retirei, né? O que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazer um cartãozinho, ó. Essa área, essa amostra pertence à área X, perto do lugar tal, o máximo de identificação que você puder. Perto da árvore de mangueira tal, da estrada tal, identifica, né? Mistura aquela amostra composta do balde, tem que estar limpo, tá? E retira uma amostra que seja representativa. Essa amostra representativa a gente chama de amostra composta. Geralmente de 100 a 500 gramas de solo. Mas por que isso tudo, professor? Porque às vezes o laboratório perde uma amostra, né? Então ele precisa um pouco maior de solo, mas assim, a maioria dos laboratórios quando eu mando análise de solo, eu mando 100, 200 gramas, tá? Então aí você tem a amostra composta, você coloca no saquinho, né? Identifica, coloca numa caixa de isopor. Por que caixa de isopor, professor? Ou uma caixa térmica, né? Para você manter a temperatura dela, né? Ambiente, controlado, né? Do jeito que você coletou no solo, e que para não ter ação do sol, né? Que é a ação dos raios, né, solares que podem afetar a amostra, tá bom? Bem, definir um número de amostras simples, né, pessoal? Foi aquilo que eu falei antes, né? Então, assim, eu tenho uma área de 10 hectares, então 20 hectares é 20 amostras, 10 hectares, vou tirar 10 amostras. Mas vocês têm que definir o seguinte: quanto maior o número de amostras simples, né? Eu falo 20 amostras para 20 hectares, pessoal, é no mínimo, né? No mínimo. Então, quanto mais amostras simples, mais bem representado você tem a área, né? Então, assim, você tem um menor desvio padrão, né, das informações. E lembrando, pessoal, que às vezes eu falo alguns dados aí para vocês, só que tem gente não ambientada, né? Tem
um colega se não sou ambientado com informação, 1 hectare é igual a 10 mil metros quadrados, tá? 100 por 100, né? Assim, a matemática mais bonitinha assim, para vocês ambientarem, tá bom? Então, definir um número de amostras simples, mas é igual eu estou falando para vocês, quanto maior o número de amostras simples, maior representatividade você vai ter da área, tá? Mas, às vezes, para não ter muito desgaste, está muito cansado, porque é uma área muito grande, 20 amostras simples já dá, o pessoal dá uma representatividade muito boa, certo? Tipo de amostragem, né? O que é isso, professor, tipo de amostragem? O tipo de amostragem também é fundamental, né, para o sucesso da amostragem. Ela é a forma que você vai andar na área, né? Tem linha reta, cruzada, zigue-zague, em U, em V, em W. Só que assim, pessoal, a forma assim, mais tranquila e correta é zigue-zague. Tem a imagem ilustrando aqui uma área como que é o zigue-zague, como deve ser feita, certo? Porque ela dá uma representatividade melhor. E você não fica no casualismo, né, na sua cabeça. Você Desculpa, você não deixa que você não cause o casualismo. Na verdade, tem que ter o casualismo, tá bom? Abacaso. Você não vai, aqui parece ser bom, não sei o que, não. Define, né? A cada tantos metros, em zigue-zague, né? É isso aí que é a forma de amostragem correta, tá certo? Ferramentas, pessoal. Existem várias ferramentas, né, para você usar e auxiliar na retirada das amostras simples, fazer as amostras compostas, né? A mais comum é a utilização do trado, né? Mas caso você não tenha, você pode usar enxada, enxadão, pá, né? Lembrando sempre, pessoal, de retirar a parte orgânica de cima, né? Onde você vai fazer, antes de fazer a perfuração para retirar as amostras, né? E retirar a quantidade que a gente falou antes, né? E todas as amostras simples, pessoal, é aconselhável você tirar de 100 a 500 gramas de solo, né? Para depois fazer a composta e tirar uma análise representativa. Misturar bem, viu, pessoal? Para ter uma análise bem representativa. Lembrando sempre, desde que tenha o mesmo tipo de solo, o mesmo relevo, né? Aquelas fundamentações que eu falei para vocês, tá certo? Aqui nas imagens vou mostrar para vocês o que é o trado. O trado é que a gente tem na imagem o trado holandês, tem o trado de russo, o trado calador, né? Aqui a gente tem o uso de pá, tipo de corte, e tem os mais avançados, né, que igual esses tratores, esses quadriciclos, que eles de agricultura de precisão, já chega, né, então o implemento chega, já cavuca, já tira a amostra, já tudo mais, tá bom? Então assim, você pode utilizar o que você tem em casa mesmo, entendeu? Um enxado, enxadão, pau, se tiver o trado excelente, né? Mas lembre sempre, pessoal, nunca deixe, né, de fazer a limpeza da matéria orgânica ali por cima, porque essa pode contaminar a sua amostra, né? Principalmente essa questão do horizonte óptico, né? Que a gente já viu em aula. Mas, professor, qual que é a profundidade das amostras? Pessoal, vai depender, né? Geralmente, culturas anuais, que são as culturas que têm um ciclo dentro de um ano, como as plantas oleráceas, né? O cultivo anual, né? Como milho, sorgo, feijão, soja. O ideal é de fazer de 0 a 20 centímetros de profundidade de solo, né? Mas em plantas de ciclo perene, né, que realmente são as frutíferas, você tem que fazer, além de 0 a 20, fazer de 20 a 40. Por quê? Isso vai depender do tamanho da rizosfera, né, que é a parte das raízes da planta. Por que eu não amostro de 20 a 40 para o alface, professor? Porque a rizosfera do alface ele vai estar numa dimensão de solo de profundidade mais concentrada de 0 a 20. Então por que você vai fazer de 20 a 40? Você vai ter poucas raízes ali. Diferente, por exemplo, no pé de manga, no pé de laranja, né? Você, além de ter de 0 a 20 ali, raízes principais, né? Você vai ter muita raiz principal de 20 a 40, né? Então por isso que é bom fazer essas duas para perene, né? Então isso, a profundidade vai depender muito da cultura que você vai utilizar, tá certo? Bem, como que eu vou retirar a amostra então em frutíferas, em plantas anuais, onde a cultura, né, já está estabelecida? Bem, pessoal, quando a cultura já está estabelecida, por exemplo, você já cultiva, né, por exemplo, frutíferas, né, você sempre vai tirar a amostra na linha da copa. Por que eu tenho que fazer isso, professor? Porque você tem sempre, né, com uma certa periodicidade, o ideal é fazer todo o ano análise de solo para saber o que está tendo no solo,
análise de solo, tá? Pra você saber o que tem de nutriente, macronutriente. Então, na altura da copa, né, você vai retirar a amostra de solo, né? Nunca na linha de adubação, nenhuma cultura é o plano de sistema direto, professor. Onde eu vou tirar ela? Você vai tirar entre a linha da adubação, para não ter contaminação, tá certo? E sempre que você for fazer isso, por que eu tenho que fazer, professor, na linha da copa? Porque geralmente, tem estudos já comprovando isso, que na linha da copa você concentra a maior quantidade de raízes, né, que estão absorvendo nutrientes. Então, quando você for fazer a cobertura, você também deve fazer, né, na linha da copa. A gente tem vários tipos de forma de fazer adubação de cobertura. O EIU, meia-lua, linha reta, enfim, fertigação, mas não é a nossa parte agora de estudo, tá? Mas para vocês terem uma noção do que a gente está falando, tá bom? Armazenamento da amostra. Pessoal, é muito importante a forma que você vai armazenar as amostras simples, né? Depois misturar, enfim, tirar a amostra composta. Eu falei que vocês têm que colocar na caixa de isopor, né? Ou caixa térmica. Eu falo isopor porque é mais comum, mais barato, né? Você tem que manter ela para evitar que tenha contaminação, né? Tanto de temperatura, dos raios solares que podem ter influência, né, na qualidade dessa amostra sua. E um detalhe muito importante, pessoal, é que caso as amostras estejam molhadas, o ideal é você utilizar jornais secos, né? Por que jornais secos? Porque o jornal ele absorve muita água. Você leva essas amostras compostas, né, para uma sombra, um lugar sombreado, né? Coloca o jornal, né? Coloca as amostras e deixa ela ali secar, esparma bem, né? Toma cuidado. Nunca mexe uma amostra, vai e mexe outra, que você pode contaminar as amostras, né? Contaminar que eu falo, pessoal, são qualquer ação, qualquer coisa que possa interferir na qualidade da amostra, né? Então você espalha ali certinho e deixa ela secar. E nunca reutilizar esses jornais, tá? Uma vez utilizado o jornal, você tem que descartar ele, tá? Então, uma vez secando, né, você coloca um saquinho de novo, com identificação, né? Nunca deixe de identificar, senão você perde quando você tira aquela amostra, né? Para mandar para o laboratório, tá certo? Laboratório. Pessoal, a gente viu que a margem de erro que pode acontecer no laboratório é 10%, mas para diminuir isso, você sempre deve utilizar ou contratar laboratórios que tenham uma idoneidade comprovada, tenham certificação. No Brasil, a gente tem vários certificadores, mas as que dão uma garantia maior são os que trabalham com solo. Por exemplo, Embrapa Solos, né? E outros laboratórios, né? A Associação Brasileira de Solos, enfim. Aqui eu estou mostrando 3 exemplos de selos, né? E um certificado de excelência. Sempre que você for levar isso para um laboratório, cobrem isso, tá? Porque isso é a única garantia que aquele laboratório é idôneo, sabe as normas técnicas, realizam análise com qualidade, tá certo? Bem, pessoal, de amostragem de solo é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas às vezes eu estou falando para vocês, para mim parece uma coisa normal, mas às vezes para vocês não é. Não deixe de tirar dúvida, tá? A gente está sempre aí para ajudar. Comprometido, estou entrando em assuntos que é além, né, do que está previsto no curso, mas eu quero que vocês aprendam, né? Estou achando muito bacana, muita pessoa entrando em contato comigo, mas eu espero, né, que você realmente aprenda, tá certo? Então vejo vocês na próxima aula, um beijo a todos, fiquem com Deus, tchau.